Fala, povo lindo, eu tô vindo aqui hoje para falar de um assunto que é muito top, que é mais ou menos uma moda falar desse termo, resiliência. Todo mundo usa o termo resiliência como algo muito positivo. Não que resiliência não seja também positivo, mas existe um outro conceito que ele é muito mais assertivo do que resiliência, que é o antifrágil. Inclusive tem um livro, Antifrágil, tem um problema de falar RL, relaxem, que é de um cara chamado Nassim Taleb, e ele fala o seguinte nesse livro. Esse livro é muito bacana, esse livro inclusive eu ganhei de presente de um amigo meu, fez formação em coach comigo, Henrique Carlos, em 2017. Eu li esse livro esse ano. Esse livro ele fala de uma coisa muito importante, que é no momento de caos. Inclusive está aqui, ó, como se beneficiar com o caos, coisas que se beneficiam com o caos. E nesse conceito, Nassim, ele fala o seguinte, que resiliência é legal, mas não é o mais top, não é o que traz o melhor resultado. E ele divide numa trilogia. Primeiro, frágil, segundo, robusto e terceiro, antifrágil. E antifrágil é o que é top, é o que é top de verdade. Então vou explicar para vocês detalhadamente o que é cada um. Frágil é algo que não suporta. Se você pegar uma taça de vinho e jogar no chão, ela vai quebrar. É frágil. Frágil é o tipo daquelas pessoas que desistem nas primeiras dificuldades. Elas não continuam, elas se paralisam, elas param. Aí tem o segundo, que é robusto, que tem muito a ver com resiliência. Eu pego, joguei uma taça de vidro de cristal aqui, pum, ela frágil. Eu pego esse livro e eu jogo aqui, robusto. Não aconteceu nada com o livro continua o mesmo. Até um certo ponto, chegar um negócio maior, muito grande. Mas de uma forma geral, se eu soltar aqui, não vai acontecer nada. Se eu soltar daqui uma taça de cristal, ela vai se quebrar. Então, aqui é onde a grande maioria das pessoas falam, ó, ele continua o mesmo, é resiliente, ele aguenta a pressão, ele suporta a pressão. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? O livro continua o mesmo formato, mesma quantidade de páginas, não mudou nada. E quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de suportar a pressão, aguentar a porrada. Inclusive Rock tem uma frase que ele fala o seguinte, não é o quanto você bate, é o quanto você suporta apanhar. E quando eu li esse livro, muitas coisas mudou o conceito para mim. E aí vem o terceiro ponto, que é o antifrágil, que é como se beneficiar da queda. Vou dar um exemplo pegando esse período de pandemia. Três pessoas tinham o mesmo tipo de negócio. Vamos pegar um exemplo comigo. Três pessoas tinham institutos de formação em coach. Quando começou a quarentena, as aulas presenciais acabaram. A pessoa frágil, ela se desesperou, ela começou a pedir ajuda à família e ela parou, ela se paralisou. A pessoa resiliente, e vamos pensar que é o seguinte, essas três pessoas conseguiam ter um salário de 30 mil por mês. A segunda pessoa, ela disse, caraca, aconteceu alguma coisa que eu tenho que fazer para eu conseguir pagar minhas contas. As minhas contas é 20 mil. E ela arrumou um outro tipo de serviço. Ela começou a fazer aulas ao vivo, aulas no Zoom, e ela começou a fazer 20 mil por mês. Ela está sendo resiliente. E a terceira pessoa, ela tem um pouco de resiliência, ela corre atrás, ela começa a dar aulas e ela se torna também resiliente e começa a ganhar. Só que surge a vacina e aí todo mundo está imune. E aí volta o que as pessoas estão chamando de novo normal, o novo mundo, o novo normal, e que na verdade é o mesmo, não vai mudar em nada. Aquela pessoa que era frágil, possa ser que a empresa dela, o nome dela, tenha se destruído. Por quê? Porque ela parou no tempo. A pessoa resiliente, ela disse, voltou ao normal, parou de fazer o digital e voltou para treinamentos presenciais. Ela é resiliente, ela superou a crise, mas ela voltou ao que era antes. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é, caraca, voltou, que bom,
eu posso agora continuar com a frente no digital e continuar com a minha frente no presencial. Então, com o caos que aconteceu, ela teve um aprendizado e trouxe esse aprendizado para ela evoluir, para ela ter mais ganhos, para ela ter mais uma nova fonte de renda, porque ela consegue compreender o aprendizado que, como pode acontecer uma outra pandemia, eu vou ter duas fontes de renda e a outra, como é digital, eu vou conseguir. Então, o que é o antifrágil? É o que aguenta a pressão, mas ele volta mais forte. E a pessoa resiliente é aquela pessoa que só aguenta a pressão e fica ali. Ela não vai ter uma evolução maior. Então, resiliente é bom, a resiliente é razoável. Mas hoje, a palavra de ordem é esse antifrágil. É poder evoluir com as pancadas, com o caos que está acontecendo na sua vida. Porque imagine se você luta boxe, resiliente, você aguentar as porradas. Então começa uma luta de boxe, você começa a apanhar, você vai resistindo a porrada, você vai resistindo os murros, mas vai chegar um momento que acabou a luta. E quando acabou a luta, aí vai, quem foi que atacou mais? Foi o que bateu mais. Mesmo você sendo resiliente, você não teve resultado. Você tem um negócio e o seu negócio não está prosperando, você não está tendo lucro, mas todo dia você trabalha firme, fazendo a mesma coisa, você é muito resiliente, você vai continuar com os mesmos resultados. Então, o resiliente, ele é melhor do que o frágil, mas é muito inferior ao antifrágil, que é o oposto do frágil, mas com um pouco de resiliência. Então, esse livro é incrível e eu quis trazer esse conceito para vocês hoje. Lógico que esse livro tem muito mais coisa. Olha a grossura do livro, quantas páginas? 700 páginas, quase 650 páginas, que é para você ser antifrágil, que é aprender com o caos, se reinventar. Inclusive, quando a gente fala de reinvenção, se fala muito da fênix, que renasce das cinzas, mas ela é um resiliente, ela renasce, mas continua sendo idêntica, não muda em nada. E o antifrágil é eu não sei qual é, um monstro que tem na mitologia que Hércules foi matar. E toda vez que Hércules cortava a cabeça, surgia duas novas cabeças. E esse animal, esse monstro, dizia, corte mais cabeça. Porque ele compreendia que aquilo reinventava ele e ele vinha mais forte, mais pronto para vencer. Então, quanto mais cabeças cortavam, nasciam duas. Então, o antifrágil é saber o caos, aprender com o caos, ter uma observação do caos, criar novas possibilidades com o caos para evoluir. E a gente não está falando exclusivamente de caos. De tudo que acontece na sua vida, quando você para um pouco, pensa, reflete e tira aprendizados, você não está sendo apenas resiliente. Porque o resiliente ele não vai parar para trazer aprendizados, ele vai continuar fazendo porque ele é muito resiliente. Mas o antifrágil ele vai parar, analisar, ajustar a rota e vir muito mais forte. Então, esse foi o conceito que eu quis trazer para vocês, principalmente para a grande maioria das pessoas que fala que ser resiliente é incrível, mas incrível mesmo é ser antifrágil. E que Papai do Céu nos abençoe, mais um vídeo para vocês. E se você não está inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve aqui, que sempre tem vídeos novos, de qualidade. E Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre. Beijo no coração, valeu!